receber o louvor das palmas, do seu coração, do seu entendimento. E nós vamos prestar agora algo para Ele. Diga comigo, o nosso culto racional. Diga comigo, a palavra de Deus, ela vai ser ministrada agora. Ela que transforma, ela que acrescenta fé. E eu vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela é algo tão poderosa que me choca. Porque quando nós vamos ler uma vez hoje, aí você lê o mesmo capítulo e versículo amanhã, aí depois você lê no outro dia, cada dia ela vai falar diferente com você. A palavra de Deus, ela fala para que aqueles que acreditam nela são loucos. E mais louco ainda é a palavra da cruz. A Bíblia relata que é loucura essa palavra. E se você prestar atenção, se você for ler aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele passou, meu irmão, é só doido para seguir Ele. É só louco, porque não entende. As pessoas não entendem essa palavra da cruz. A Bíblia vai relatar que ela é loucura aos olhos humanos e ao entendimento humano. E por quê? E como que nós estamos aqui num domingo, 7 horas da noite, ouvindo um camarada pregar sobre a palavra da cruz? Um louco, meu irmão, é porque tem louco junto comigo aqui nessa noite. Porque tem pessoas loucas que acreditam numa loucura de um cara que é o Filho de Deus, que confessa a Ele, que levanta as mãos, o adora, o exalta e acredita que a sua vida pode ser transformada pela palavra. Gente, que alegria é poder compartilhar desta palavra com você hoje nessa noite. E eu lendo essa palavra nesses dias que se passaram, eu achei 4 grandes verdades inabaláveis da cruz de Cristo. 4 grandes verdades. Fiquei sabendo que domingo aqui passado teve um apocalipse aqui, irmão. Ainda bem que a gente não foi arrebatado, que foi uma bênção. E aquilo que eu vou ministrar hoje aqui é o caminho para o apocalipse. As 4 verdades da cruz do Calvário. Aqueles que estão em Cristo Jesus, naquele dia, o Senhor vai olhar e falar: benditos de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor. Mas eu gostaria que você, que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Nós vamos ler só o número 18. Primeiros Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Eu quero ler mais uma vez, só o 18 só. Pois a mensagem da cruz é... Diga comigo, eu sou um louco em acreditar nessa palavra. A palavra de Deus, o Senhor não disse que nós seríamos taxados de loucos? Como que a gente vai acreditar nisso aí? Como que a gente vai acreditar nisso aí, Camilo? Que doideira é essa da gente acreditar numa palavra dessa? Que nos leva a ser crucificado com uma pessoa que já foi crucificada, com uma pessoa que já tomou o meu e o teu lugar. Como é que faz, Ari?
para a gente acreditar num camarada que viveu há mais de 2025 anos atrás, e a gente somente crê, porque o amor dele te alcançou de uma tal forma, que fez você se render a ele, como um soldado, como um ladrão se rende a um general de guerra. Como que acontece isso, Gustavo? Com um menino de 14 anos, chega dentro de uma igreja e fala assim: olha, eu quero isso daí, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero isso daí. A palavra de Deus, ela traz duas coisas para a gente. A primeira coisa, ela nos choca, ela nos assusta, sim ou não? Mas em contrapartida, aquele negócio queimando dentro de você, você fala assim: eu também quero isso daí para mim. Eu também quero viver isso daí. Mas eu não quero viver de uma forma simples, eu quero viver numa intensidade muito maior. Eu quero viver aquilo que eu não vivi. Eu quero ver aquilo que eu não vi. Eu quero entrar e acessar lugares aonde não entrei ainda. Quem está disposto hoje a entrar em lugares ainda com Cristo, que ainda não acessou aí? Dá glória a Deus aí, irmão. Semana passada eu tive um sonho, mas um sonho assim absurdo. Um sonho profético. Eu sonhei que eu estava numa arena, e eu sabia que era uma arena romana, por causa de como elas eram construídas. Eu estava no meio dessa arena, mas para a parte de trás, onde tinham esculturas esculpidas nas paredes, as arquibancadas eu via, estava vazia, e atrás, o que estava esculpido era como se fosse soldados, guerreiros, com lanças, espadas, e outros com lanças e escudos. E eu falei: meu Deus do céu. E eu escutava assim: se unge mais, se unge mais, porque você vai se fortificar cada vez mais. Se unja mais. A unção na parte espiritual é buscar, é orar, é se separar, é estar com Ele. E o céu, quem já viu aquele céu laranja, meio escuro, laranja, que parece pegando fogo? E o céu estava daquela forma. E eu via diante de mim vários adversários. E quando eu olhava para a minha direita, eu via um homem, e ele olhava para mim e falava assim: calma, eu estou contigo. Conforme ele falava: calma, eu estou contigo, vinha um dos guerreiros adversários, e com uma espada muito afiada cortava a face dele aqui, que repartia na lateral, e a face dele virava para mim. Conforme ele virava, eu falei: nossa, morreu. E a hora que ele virava, a face já estava normal de novo. Ele olhava para mim e falava: calma, eu estou aqui, eu sou Jesus. Gente, uma pele morena, uma barba com fios muito grossos, cabelo grosso, uma estatura um pouco mais baixa que eu. Eu estou falando aqui, irmãos, eu estou tremendo, e minha vontade é só de chorar. E ele ainda falava assim para mim: não esquenta, fica tranquilo, porque é maior aqueles que estão conosco do que todos aqueles que estão ali. E ele fazia assim com as mãos. De repente, da parede, os soldados que estavam ali começavam a sair. E ele falava assim: é maior os que estão conosco, é maior os que estão conosco. Mas aqueles que não adorarem, até da pedra ele pode suscitar filhos de Abraão. Eu quero te dizer uma coisa: Ele peleja a tua peleja, Ele peleja a tua luta, Ele vai adiante de ti, Ele está aqui. Jesus está aqui, meu irmão. Isso é loucura, isso é loucura.
Ei, já tem gente aí, eu estou vendo, já tem gente que está sentindo essa presença gloriosa. Ele está tocando no teu interior. Ele está falando, você não é chamado de louco à toa não. Porque você não é aquilo que dizem que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Aleluia. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa palavra que eu venho trazer hoje aqui para você é literalmente revelar a profundidade e o impacto eterno. Diga comigo, eterno. Você sabe o que significa a palavra eterno? O resto da tua vida até o final e depois do fim. O impacto eterno da cruz de Cristo na salvação do homem. Essa palavra de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ela vem tão poderosa para a minha vida e para a tua vida, como um dunamis de Deus, como o poder de Deus, como uma força ativa, atuante, todos os dias, na minha vida e na tua vida, transformadora e salvadora também. Aquela cruz não é para todos os que querem, porque querer todo mundo quer, mas poucos desejam a cruz de Cristo. Essa cruz, ela vai trazer uma força sobre a tua vida tão poderosa, que ela vai transformar a tua vida, como em Romanos 12:2, para que você e eu possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E em contrapartida ainda vai te levar para um lugar chamado seio de Abraão, aonde já existem muitos, mas aqueles que não creem, aqueles que somente querem, vão para um lugar chamado Sheol. E aquele lugar, meu irmão, quem está no seio de Abraão não pode passar por um lado, e quem está no Sheol também não consegue passar para o outro. E eu comecei a perguntar ao Senhor, quem são? Como são? E Ele disse assim, eles crescerão juntos, os dois juntos na minha presença, os que vão para o Sheol e os que vão para o seio de Abraão. E eu falei, mas como assim, Senhor? E Ele disse assim, assim é o joio e o trigo, eles são totalmente iguais, mas nós vamos fazer a distinção deles na hora que nós amassarmos cada um deles. O joio nada mais passa do que palha, mas o trigo, a hora que ele morre, irmão, ele dá um pão maravilhoso. Ele é um alimento que ele não vai servir para ele, mas ele vai servir para o outro. A cruz de Cristo não foi para ele, a cruz foi para nós. Ele nos serviu, ele nos deu. Vocês acham que foi os romanos que crucificaram a Jesus? Meu irmão, quem deu Jesus para mim e para você foi o Pai. Quem disse, vai para a cruz, foi o Pai. Lá no Getsemane, ele olhou e disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Meu irmão, o silêncio de Deus para Jesus foi, você vai ter que cumprir o seu propósito. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala, você vai ter que cumprir o seu propósito. Doa o que doer, irmão. Passe o que passar. Ei, deixa eu te falar, custe o que custar, que custe a tua vida. Você está disposto? Você vai falar, bicho, você está louco, você é xarope. Sou. Eu queria que entrasse meia dúzia de bandido ali, tudo armado, para ver quem é crente aqui dentro. Aí eu queria ver quem é e quem não é, quem vai negar e quem não vai. Meu irmão, só você sabe quem é verdadeiro cristão na hora que está passando por uma prova, que é onde você não vê um fim para ela, e você sabe, por ser humano que seja, que lá dentro você vai falar assim, perdi a minha vida, agora acabou, o que eu faço? Naquele 11 de setembro, um dos aviões, não aqueles que atingiram as torres, um que foi para o Capitólio, que caiu um pouco antes, que não conseguiu atingir,
As pessoas que estavam lá dentro, por relatos, falaram assim, pela caixa preta, por as coisas que estavam lá dentro da cabine, onde eles tomaram aqueles homens tomaram aquela cabine daquele avião. Eles olharam e falaram assim: não, a gente tem que entrar, morrer por morrer, vamos tentar fazer alguma coisa. Eles arrebentaram a porta daquela cabine e eles foram para cima daqueles homens. Você não acha que está na hora de você se levantar e falar assim: chega de ficar na mesmice, chega de ficar nas mesmas coisas, eu preciso avançar, eu preciso lutar, eu preciso guerrear. Ei, Ele pagou por mim lá na cruz do Calvário, Ele pagou por mim lá na cruz do Calvário, e essa cruz não foi para um ou outro, essa cruz foi para todos. Romanos capítulo 1 versículo 16 diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ei, para todo o que crê. Você crê nessa cruz aí que Cristo passou por mim e por você? Se você crê, aplauda o nome dele aí, em nome de Jesus. Jesus era fraco. Aquele homem lá crucificado do lado direito dele, e um outro do lado esquerdo, dois ladrões. Um olha e fala assim: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce daí. Desce daí. Ele achou que ele era fraco, irmão, mas ele só estava cumprindo o seu propósito. Enquanto o mundo vê uma fraqueza, através de Cristo Jesus, Deus manifesta a sua força pelo meio de sacrifício. Às vezes você vai estar falando assim: parece que eu estou dando murro em ponta de faca. Meu irmão, não está não. Não está não, vai nessa tua fé, não para não. Ah, parece que não está adiantando. Vai, que está assim porque ele está escutando. E na hora certa, no momento certo, vai acontecer. 2 Coríntios 12:9 diz: e ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ei, olha para mim, deixa eu te falar um negócio. Calma. Está muito acelerado. Está muito acelerada, calma. Todas as coisas cooperam para o bem, calma. Tudo aquilo que você está passando é Deus te preparando, sabe para quê? Não é para subir um nível, é para subir um degrau. Que jeito que você quer que Deus te use, se Ele não fez primeiro em ti? Como é que você quer que Deus faça através de você, se Ele não fez primeiro em você? Deus nunca vai fazer algo através de você, se não tivesse feito primeiro em você. E às vezes você briga com Deus, você fala: Senhor, pelo amor de Deus, não tem como vou fazer isso? Ei, Deus está te preparando. A cruz, ela quebra cadeias, ela converte corações, e ela revela literalmente o braço forte do Senhor, guerreando pela tua vida. A segunda verdade: a cruz, ela é o centro da reconciliação de Deus para com o homem. Olha o que a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 19 ao 23, vai dizer: porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por eleito feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse comigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora contudo, ele vos reconciliou.
Você vai falar assim: o bicho está louco. Estou te falando que você era mais perdido que Satanás, filho. A gente estava mais perdido que Lúcifer. E a cruz do Calvário nos reconciliou com Ele. Quando nós confessamos a Ele o que era celestial, houve um mover. Porque não é a gente que acha Ele, é Ele que nos acha. Aí Ele nos tira lá de trás, traz para frente e fala assim: é assim que tu quer servir? É. Você confessa Cristo Jesus? Confesso. Porque não é eu que aceito Ele, é Ele que me aceita. Ontem lá naquele lugar, depois do Jardim Telmo, Bernardo, ali nós estávamos ali conversando e eu falei para aquela moça, eu falei: você deseja que Ele te aceite novamente? Ela falou sim. Eu falei: então olha para cima e aponta para o céu, um céu azul maravilhoso. Ela apontou para o céu. Eu falei assim: diga para Ele assim: Senhor Jesus, o Senhor me aceita novamente? E aquela mulher começou a chorar. Aí eu falei: eu tenho 2 palavras para você hoje. Ela disse assim: quais são? Eu falei assim: primeiro, seus pecados estão perdoados. Porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Aquela mulher olhou e falou assim: tem mais alguma outra palavra? Eu falei: fora essa daí. Eu falei: tem. Diga para Ele: Jesus. E ela disse: Jesus, me perdoa dos meus pecados. Ela caiu de joelhos e disse: me perdoa dos meus pecados. E ali ela fez a confissão de fé novamente ao Senhor e pediu para que o Senhor novamente a recebesse. Irmãos, esse poder que é gerado dentro de nós, gera dentro de você também para você fazer. Porque eu quero te dizer uma coisa: ei, louvar é dom ou não é? Eu não consigo louvar que nem a pastora Lu e que nem o João Vitor. Eu não consigo louvar que nem eles. Eu não consigo tocar que nem o Gustavo tocando aqui violão, de ver pelo YouTube. Nunca tinha tocado violão. A Yasmin nunca tinha tocado teclado. Começou a tocar teclado, fazer aula, os dois, e estão tocando. É dom ou não é? Sim ou não, irmãos? Irmão Cícero trabalha com o quê? Marcenaria? Marcenaria é dom ou não é? Tiago trabalha, rapaz, olha, se tiver um carro tudo aí arrebentado, pode dar na mão do Tiago aí, que ele faz um polimento no carro. É dom ou não é? E pregar a palavra é dom? Não. Palavra de Deus, pregar a palavra de Deus é mandamento. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. No meio do ponto de ônibus, ele não disse: pastor, prega lá, evangelista, prega lá. Ei, mas o que eu vou pregar se eu não sei muita coisa? Estude, leia, aprenda. A Bíblia diz: apresentai-vos ao Senhor como obreiros aprovados, que manuseia bem a Escritura e não tem do que se envergonhar. Mas eu ainda assim, eu estou caminhando, meu irmão, prega aquilo que Jesus já fez na tua vida. Ei, Paulo, os discípulos, Pedro, João, eles pregavam aquilo que Jesus tinha feito na vida deles. Ei, no primeiro culto que Pedro pegou, 3.000 almas se convertem. No segundo, mais 5.000 almas. O que você está esperando para falar daquilo que Jesus está fazendo na tua vida? Meu irmão, levante suas mãos, que a partir de hoje Deus vai começar a fazer algo glorioso, e você vai começar a falar aquilo que Deus deseja. E ele continua dizendo: no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o do qual eu, Paulo, me tornei um ministro.
Diga comigo, Paulo perdeu para ganhar. Você sabe o que Paulo perdeu? Toda a vida que ele levava. Ele deixou tudo. A minha vida agora vai ser escravo de Jesus. Vou ser escravo de Cristo. Essa reconciliação através da paz pelo sangue da cruz, do hebraico katalahai, significa reconciliar, restaurar o relacionamento, ajustar as partes em conflito. Que partes em conflito, irmão? Isso aqui. Com isso aqui, a mente com a carne. É uma eterna luta, você querendo fazer um negócio e ela querendo fazer outro. Sua carne pedindo, eu quero fazer isso, mas ele em você falando, não pode fazer isso. Você querendo ir para a direita e ela falando, vai para a esquerda. Você sentado no sofá na frente da televisão falando, quero ficar em casa. E ela falando assim, você precisa ir para a igreja, você precisa adorar, você precisa louvar, você precisa glorificar. Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 aos Coríntios capítulo 5 versículo 18 e 19. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ei, não é uma pessoa ou outra não, é o mundo. Não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da conciliação. Ei, a palavra dessa reconciliação ou da conciliação está comigo e está com você. É essa que nós estamos lendo agora. É essa palavra da cruz, essa loucura que daqui a pouco nós vamos fazer parte aqui dessa ceia. Ele fez isso por nós. Essa palavra é loucura. Poucos entenderão. A cruz não só perdoa, ela reconcilia o homem com Deus e restaura a comunhão perdida. Sabe aonde? Não é anteontem, é lá no Éden. Aquilo que a gente perdeu lá no Éden, através de Adão, Jesus resgatou a minha vida e a tua vida para com Deus e a gente andar juntos. Bispo, mas eu sinto tão assim, meio que afastado. Ora mais, jejua mais. Terceira coisa, a cruz é um lugar de substituição. A palavra do Senhor diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Cristo morreu em nosso lugar. Mateus 20, 28 diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Deixa eu te perguntar, quem seria capaz de se salvar aqui? A si próprio. A palavra do Senhor, ela já nos diz que aquele que tentar salvar a sua própria vida, essa perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, essa achá-la-á. A gente não vem para a igreja para se salvar não, irmão. Que a palavra do Senhor diz que naquele dia estarão andando dois, um vai subir, outro vai ficar. É Bíblia. A palavra do Senhor diz em Gálatas 3,13, o hiperremon do hebraico, que significa, foi em nosso favor. Foi em teu favor, Priscila. Foi em teu favor, Janaína. Foi em teu favor, Luquinha. Vanessa, foi em teu favor. Favor do teu esposo, da tua filha.
A cruz. Quando eu li isso, o Senhor colocou algo no meu coração, e eu gostaria até que, se você conseguisse escrever, ou depois eu te passo para os irmãos. A cruz revela que Cristo não foi uma vítima. Aí você vai dizer, esses estão nessa situação porque é vítima da sociedade. Não, irmão, ninguém é vítima de nada. Se a gente não se aprumar, se a gente não focar, não fizer o negócio direito, tudo aquilo que você é escravo, você acaba se tornando uma vítima. Mas quando você fala não, você não é mais vítima, você está liberto. Cristo não foi vítima, mas Ele foi um substituto. Porque aquela cruz era para mim e para você. Ele olhou para mim e para você, do passado, do presente e do futuro. Eu estou indo no lugar de vocês. Eu sou o seu substituto. Morreu nossa morte para nos dar vida. Deus deu o Filho para morrer, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna e se tornasse filho de Deus. Dá para entender essa loucura aí? Deus dá o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. E a palavra do Senhor ainda diz que todo aquele que nele cresce não morreria, mas seria chamado de filho de Deus. Teria o poder de ser chamado filho de Deus. Diga comigo, Jesus não foi vítima, foi meu substituto. Ele te substituiu lá naquela cruz, irmão. E todas as vezes que a gente nega Ele, a gente está falando assim, desce daí, senta aqui, que a hora que eu quiser voltar para ti, eu vou falar, se crucifica lá de novo. Nós estamos negando aquilo que Ele fez. Todas as vezes que a gente faz algo que não agrada a Deus, Ele vai estar falando assim, desce daí. A hora que for, a gente crucifica de novo, a gente volta de novo. Para encerrar, que essa foi a parte que mais me chamou a atenção. Uma das. A cruz, ela é escândalo e ela também é sabedoria. Agora vocês vão entender. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24 vai dizer assim. Coloca para mim aí, por favor. Olha que coisa doida. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo, que morreu, que foi crucificado, que ressuscitou e está vivo aqui hoje, nessa noite, aqui nesse lugar, está dizendo: Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí você vai falar assim, bispo, o que tem isso daí a ver com uma profecia? Aí eu fui lá no Antigo Testamento, em Isaías 8,14. Olha o que a palavra do Senhor diz, que coisa louca. Para você entender que é loucura, que a gente vive numa loucura. Isaías 8,14. Eis que para os dois reinos de Israel, ele será um santuário. De quem que eles estão falando aqui? De Cristo. Entretanto, será também um obstáculo. O que ele foi para os judeus? O que ele foi para os dele? Um obstáculo. E foi também uma pedra de tropeço. Mas olha a loucura onde vem agora, irmãos. E para todos os que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Como é que
Jesus vindo para os seus. Estão falando que ele será uma armadilha e um laço. Como é que eu vou crer, profeta Eduardo, num camarada que foi dado lá na cruz do Calvário, Jesus, um cara que vai fornecer para o próprio povo dele, sendo um laço e uma armadilha? Olha isso agora, Romanos 9:33, e você vai dar um glória bem alto aí comigo, que você vai ver só. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabedoria de Deus. A cruz é o ápice da lógica divina invertida. A loucura, a pedra de tropeço, o obstáculo, ele é para quê? Para religiosidade. Aquilo que parece fraqueza e escândalo ao mundo é, meu irmão, na verdade o caminho da salvação para aqueles que creem. A cruz de Cristo, ela é o poder de Deus para transformar, reconciliadora para restaurar, substitutiva para justificar. Para chegar no ápice de entender isso, meu irmão, a gente precisa estar ali, ligadinho, todo dia, orando, buscando, jejuando, clamando. A cruz, ela é escândalo aos homens, mas é a sabedoria de Deus para revelar o seu reino. Paulo, na igreja de Gálatas, ele ainda vai escrever em Gálatas capítulo 6, versículo 14, para encerrar. Gálatas 6,14. 6,14. Se coloque de pé. Eu quero ler isso com vocês aqui de pé. Vai dizer assim, Paulo dizendo: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O que você ainda precisa crucificar? O que as coisas ainda deste mundo aqui ainda te fazem separação de você e dele? O que você precisa fazer para falar assim: olha, eu preciso disso, eu preciso dessa cruz, eu preciso passar por ela. Senão, meu irmão, não adianta. Se não passar pela cruz, não tem como ver o reino de Deus. Não tem como, não tem jeito. Eu preciso morrer, literalmente, para este mundo, de todas as formas, de tudo ainda que eu trouxe de lá. Paulo decidiu. Aí você fala: bispo, mas Paulo é Paulo. Ei, Paulo era um cara de carne, assim como eu e você. E por que ele conseguiu e a gente não consegue? Por causa da tecnologia. Use a tecnologia para Cristo, irmão. Por que está usando tecnologia para acessar e ver outras coisas que não agradam a Deus? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu ainda até brinquei com a minha esposa. O meu horário é da meia-noite a 1 com ele. É onde eu busco, onde eu oro. Ainda a gente brinca e fala, né? Os mais antigos como cristãos sabem, fala que a fila é menor, né? Quando o pessoal está dormindo, a gente está ali de joelho orando, buscando, jejuando. Vamos que vamos. Parece que ele escuta. Mas o amor está aqui hoje nessa noite.
Jesus, Ele está aqui, Ele está olhando para dentro do teu interior. Ele está olhando para dentro do teu interior hoje. Feche seus olhos, não abra. Ele está olhando para dentro do teu interior hoje, nessa noite, está dizendo assim: eu estou te enxergando. Eu vejo todos os dias. Eu sinto o teu bater do teu coração todos os dias. Eu vejo e esquadrinho os seus pensamentos todos os dias. Eu sei da tua angústia de todos os dias. Falaram que você morreu, falaram que você não tem jeito. Falam para você essas coisas, que não vai chegar, que não vai conseguir. Mas a visão que Deus me dá hoje sobre a tua vida é que você é como uma árvore que foi arrancada. Mas o Senhor está dizendo aqui: mas ao cheiro das águas, ao cheiro das águas vai começar a florescer. Perdeu até o sentido a vida. Na realidade, o que você sente no teu coração é assim: eu só vou viver. Eu só quero terminar a minha vida. Não dar cabo dela, mas somente viver. Só quero viver até o fim dela. Mas o Senhor está falando: mudo eu a tua história. Mudo eu a tua história. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, vai começar a florescer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço a